1 Tessalonicenses, capítulo 4. Carta de Paulo, então, aos Tessalonicenses. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre esta carta. E vamos ler aqui dos versículos 9 ao 12. Os irmãos acompanhem, eu farei a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos orar? Querido Deus, nós lemos a Tua palavra e agora pedimos a orientação do Teu Espírito, para que não só compreendamos, mas também queremos, Pai, que o Teu Espírito aplique, trabalhe em nós, de tal forma que haja um desejo intenso em nosso coração de praticar a verdade do Senhor. Fica conosco, nos abençoe, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sabemos que é importante andar e andar bem. Quem faz aqui caminhadas sabe muito bem disto. Como é importante uma caminhada regular, uma caminhada com uma certa cadência e uma certa impulsividade também aplicada ali à caminhada. E quem perde a capacidade de andar por algum motivo, algum acidente, alguma coisa, sabe como isto de fato é impactante na vida. Não poder caminhar, não poder andar, não poder se locomover, é algo realmente tido como uma tragédia em nossas vidas. E aquilo que nós fazemos de forma tão trivial, aqueles que o fazem não percebem como isso é devastador, quando você perde, então, esta capacidade. Veja, no texto, no capítulo 4, na semana retrasada, nós falamos um pouquinho sobre Paulo orientando os irmãos e falando sobre como é importante caminhar em santidade. E ele vai trabalhar isso até o versículo 8. Olha, andem no presente século, na vida cristã, sendo santos, com santidade. Aqui, no versículo 9 até o versículo 12, ele continua falando sobre o progresso, a caminhada. Se alguém caminha, caminha em alguma direção. E ele vai falar, então, de nós andarmos com dignidade. E ele aborda isto de duas maneiras. Como cristãos, como crentes, como aqueles que dizem servir a Deus, devemos andar em dignidade. Dignidade para com os outros irmãos em Cristo, e ele vai tratar disto, mas também dignidade para com os de fora. Nós devemos andar desta forma. Como ele vai dizer no versículo 12, de modo que vos porteis com dignidade. E é exatamente isto, irmãos, que ele vai falar agora para nós e falar para que nós meditemos aqui neste texto. Veja, andar em dignidade é andar em amor. O que nós devemos uns aos outros? A Bíblia vai dizer que nós devemos o amor, para que vos ameis uns aos outros. E Paulo define isso como harmonia. Devemos, como cristãos, como crentes, como irmãos em Cristo, vivermos e andarmos em harmonia. Veja que nos versículos 9 e 10, ele vai começar dizendo, no tocante ao amor fraternal. No que ele está dizendo? Amor fraternal, então, é o amor que nós devemos uns aos outros. No tocante a isto, ele vai dizer, não há necessidade que eu vos escreva.
porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. Então, como nós devemos andar em termos de igreja? E Paulo vai esclarecer, nós devemos andar em harmonia, nós devemos um ao outro o amor. O cristão verdadeiro, que verdadeiramente ama o seu irmão, não peca contra ele. E Paulo vai esclarecer isso, por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer assim, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos preservar o nosso irmão? E a Bíblia responde, amando, vivendo com ele em harmonia. E é interessante que nós todos sabemos que o texto aqui, originalmente, ele não foi escrito em nossa língua, evidentemente, ele é uma tradução da língua grega, né? Tudo que nós lemos aqui, primeiramente, foi escrito nessa língua. E nesta língua, então, existem 4 palavras para definir amor. Enquanto que a nossa, né, nós temos a palavra amor, então os gregos talvez fossem até mais criativos que nós, eles usavam 4. 2 delas nós não encontramos no Novo Testamento. A Bíblia não se utiliza dessas palavras para se referir ao amor. Por exemplo, uma palavra que nós ouvimos constantemente, que vem desta língua, é o amor eros, da onde vem a palavra erotismo e todas as derivações deste nome. É aquele amor carnal, é aquele amor, de fato, que as pessoas, então, veem o outro como objeto, apenas isto. Então, os gregos utilizavam uma palavra específica. Quando eles falavam, então, de eros, eles estavam, então, se referindo a esse tipo de amor. E este amor, de fato, ele não é aplicado no meio cristão. A palavra em si, a palavra eros, não é necessariamente pecaminosa. Existe o casamento, então, que vai dar vazão a este amor, e a palavra de Deus vai nos falar, então, acerca do casamento e acerca do amor entre o homem e uma mulher. Entretanto, no meio cristão, no amor fraternal, ele não tem vez. Outra palavra que aparece na língua grega, que não aparece no Novo Testamento, é a palavra storge. Essa palavrinha, então, é o amor da família. É aquele amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Esse termo, apesar de não aparecer no Novo Testamento, a Bíblia vai falar desse tipo de relacionamento familiar, mas também não é este amor que o texto aqui vai nos mostrar. Bom, na Bíblia, então, aparecem 2 palavras para se referir a amor. A primeira palavra é o amor filia. É exatamente essa a pronúncia, né? É aquele amor da amizade, é o amor filéus, é aquele, então, que nós demonstramos aos nossos amigos. Ele está presente tanto nas relações de amizade, a Bíblia vai falar sobre isso, por exemplo, quando vai citar a amizade entre Davi e o seu amigo Jonatas. Então, se utiliza desse termo. Eles tinham este amor. E alguns vão interpretar de forma equivocada, de que o amor que Davi nutria por Jonas e vice-versa era outro tipo de amor. Não, o texto, a Bíblia deixa clara que o amor ali era amor entre amigos. É o amor da amizade. E também esse tipo de amor aparece dentro do casamento. Ou seja, apesar de que um homem e uma mulher, eles têm um amor mais profundo, mas também dentro do casamento, entre o homem e a mulher, ambos nutrem esse tipo de amor, de profunda amizade e carinho um pelo outro. A tal ponto que, quando um homem e uma mulher se casam, eles devem se tornar, de fato, os melhores amigos. É assim que nós vemos, então, a Bíblia falando. Mas ela se utiliza de outra palavra que é muito comum no Novo Testamento, que é a palavra ágape, talvez é a que nós mais conhecemos. E esse amor, então, ele é descrito do amor de Deus
para conosco, e não é um amor baseado em sentimentos, é claro, mas o amor ágape, ele vai também ser usado de como que Deus quer que nós tratemos o outro. Assim como nós demonstramos, Deus demonstra o seu amor por nós, e este amor, então, ele é evidenciado de forma plena lá na cruz. A Bíblia, então, vai nos levar a entender, e Paulo vai trabalhar isto na vida dos irmãos aqui, que este amor, então, é a maneira que Deus quer que a gente se trate, que a gente se relacione com o mesmo amor que nós recebemos. Afinal de contas, o amor de Deus é expansivo. Nós o recebemos e nós o distribuímos alegremente. Veja, então, que o versículo 9, Paulo vai falar aqui do amor fraternal, e vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis-vos amar uns aos outros. Então, veja no versículo 9, quando ele vai dizer assim, no tocante ao amor fraternal. Então, como que eu posso demonstrar o amor de Deus? E Paulo vai dizer, no amor fraternal, na relação que nós devemos ter uns para com os outros. Afinal de contas, a Bíblia vai nos dizer que o nosso maior exemplo é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o nosso maior exemplo de como nós devemos nos relacionar como igreja. Veja que o Pai nos ensinou a amar de que forma? Como que Ele deixou isso claro para nós? Então, a Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. De que forma? Entregando o seu próprio Filho para morrer naquela cruz. O Filho, então, nos ensinou a amar, quando Ele mesmo disse lá em João, capítulo 13, versículo 34, dizendo assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Filho nos ensinou a amar abrindo mão da sua própria vida, para que nós pudéssemos encontrar vida, e vida em abundância. E o Espírito Santo nos ensinou a amar, derramando o seu amor em nossos corações. Paulo vai lembrar disso lá em Romanos 5, versículo 5, né? Dizendo que o Espírito Santo é que derrama em nossos corações o amor. É por causa disto que nós temos a capacidade, por nós mesmos não, mas a capacidade dada por Deus para que nós amemos. Irmãos, para que a gente entenda o que Paulo está orientando aos irmãos ali, olha, andem em harmonia. Andem em harmonia. De que forma? Demonstrando amor fraternal, amando uns aos outros como Deus mesmo nos amou. Quando a gente olha a natureza, nós podemos tirar uma lição dela. Por exemplo, o peixe nada porque tem natureza de peixe, ele foi criado para a água. É a característica e a natureza do peixe, não espere que ele faça outra coisa. A águia voa porque ela tem a natureza da águia. É própria dela voar, e não espere dela outra coisa. E o cristão ama porque tem a natureza de Deus. Deus é amor, diz a Bíblia. E nós não podemos esperar nada além disto, de que você e eu demonstremos também amor. Um crente, um cristão, aquele que se diz crente e nutre uma mágoa em seu coração, um rancor em seu coração, não entendeu o amor de Deus, ou ainda não o experimentou, ou ainda está longe dos caminhos do Senhor. Não há lugar na natureza do cristão que nasceu de novo, que agora é uma nova criatura, para o ódio, para o rancor, para o desgosto. Nós podemos até nos chatearmos. Nós podemos até nos magoarmos. Mas a natureza que habita em nós, a natureza de Deus, ela no final vence. Porque Deus é amor. E é isto que Paulo, então, quer levar os seus
os seus filhos na fé aqui, como nós já mostramos. Esta é uma igreja nova, é uma igreja que está caminhando, e Paulo os orienta, então, no capítulo 4, versículo 7, de 1 Tessalonicenses, dizendo assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E agora ele orienta dizendo: olha, vocês não só foram chamados para a santificação, mas vocês foram chamados para viver também em dignidade. Dignidade. Dignidade para com o seu irmão. E como que eu demonstro dignidade para com o meu irmão? Vivendo o amor fraternal. Vivendo o amor de Deus nas nossas relações. E de que maneira, então, ele vai falar sobre isso? Né? No capítulo 3, versículo 6, aqui de 1 Tessalonicenses, ele recebe de Timóteo algumas notícias, e ele relata as boas novas dos nossos irmãos ali, vivendo o Evangelho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então ele recebe notícias de Timóteo, lembrando que Timóteo foi mandado para lá. Paulo estava preocupado com a igreja, quando em Atenas ali, fala: olha, Timóteo, vai lá em Tessalônica, olha lá como os irmãos estão, os fortaleça na fé. E Timóteo volta dizendo: não, eles estão vivendo em amor, trazendo notícia de que sempre guardais boas notícias da vossa fé, melhor dizendo, e do vosso amor. Ele percebeu que aquela igreja, então, havia entendido o que ele havia explicado ali. Então, ele está exortando não de algo que eles não possuíssem. Ele não está dizendo para a igreja: olha, eu estou escrevendo para vocês sobre o amor fraternal, para que vocês aprendam acerca disso. Não. Se nós pegarmos aqui o versículo 9, ele vai dar outro recado. Ele está dizendo assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Ele não vai fazer um longo discurso sobre esse assunto. Não há necessidade, ele vai dizer, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. Vocês já sabem de que deveis amar-vos uns aos outros. E no versículo 10, ele arremata esse pensamento, dizendo assim: e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, qual é o objetivo de Paulo falar sobre isso? Ele explica, no finalzinho do versículo 10, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O amor nunca é demais. Nunca haverá excesso de cuidado e amor de uns para com os outros. Eles estão cientes disto, eles estão praticando isto, mas Paulo vai dizer: nós exortamos a vocês a progredirdes cada vez mais. Veja que essa é uma parte da oração de Paulo, no capítulo 3, no versículo 12, ele ora por isso, ele ora pela igreja, né? E eu creio que é uma boa razão de nós orarmos pela igreja, de que o amor, ele sempre progrida. O amor tem essa característica de progressão. E o capítulo 3, versículo 12, ele ora acerca disso, dizendo o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Paulo ora por isso. E é interessante que, se você virar uma página, e lá para o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, nós encontramos aqui a resposta da oração. No capítulo 1, versículo 3, Paulo, na segunda carta que ele escreve para essa igreja, ele lembra desta oração e diz: Deus respondeu. É um tipo de oração que Deus tem prazer em responder. É só orarmos que Deus responde.
Então nós precisamos orar por isso. O versículo 3 diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Por que Paulo estava agradecendo a Deus em relação aos irmãos? E ele explica, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, ele havia orado pela fé também dos irmãos, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então veja, ele faz um relato, um relatório da oração, né, dos pedidos dele de oração em relação à igreja, e Deus, ele fala que Deus ouviu. Deus ouviu a minha oração pedindo para que a fé de vocês fortalecesse, e Deus ouviu a minha oração acerca de vocês para que o amor crescesse, aumentasse o amor de uns para com os outros. Então é importante, é um tipo de oração, como eu falei, que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Primeiro, devemos orar por nós mesmos. Devemos orar. Se em nosso coração habita algum tipo de mágoa ou rancor, nós devemos orar para que isto seja eliminado. E devemos orar para que o amor, de fato, cresça em nossos corações, de um para com os outros, e cresça no meio da igreja, para com todos. Então, de que forma Deus faz o amor crescer e aumentar? Então, geralmente, Ele vai nos colocar em situações que nos obrigam a praticar o amor cristão. Ele sempre faz isso. Ele sempre nos leva à pista de prova. Ele sempre nos leva a sermos, então, de alguma forma, termos circunstâncias que vão nos levar a praticar o amor cristão. E lembrando que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Assim como o nosso corpo tem um sistema circulatório, o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Ele perpassa todo o corpo. Não pode ter algum local que o amor não chegue. Ele tem que chegar às mãos, aos braços, às pernas, aos membros todos, ele precisa chegar. Porque nós sabemos que se por alguma razão, algum coágulo, alguma coisa, obstruir a circulação do nosso corpo, nós sabemos as consequências. Nós sabemos se um coágulo impedir a circulação de um dos nossos órgãos, teremos sérias consequências. Assim também o amor precisa alcançar todos os órgãos do corpo de Cristo. E quais são esses coágulos? Os pecados. Os nossos pecados. Mas nós temos dificuldades em relação a uns para com os outros. E isso explica porque muitas vezes nós temos tantos problemas para espanto do mundo de ter um amor mais profundo de uns para com os outros. Então Paulo vai dizer, olha, pratiquem o amor de uns para com os outros, o amor fraternal. Demonstre o amor que vocês receberam de Deus, de uns para com os outros. Mas nós só podemos fazer isso se de fato o temos recebido de Deus. Isso só faz sentido se você primeiro já foi amado por Deus. Mas aqui, quando ele fala dos irmãos, né, andarem, então, dignidade uns para com os outros, ele também vai orientar para que essa dignidade seja também com os de fora. Para com os de fora. Os versículos 11 e 12, enquanto 9 e 10, ele vai tratar para com os que são de dentro. Os versículos 11 e 12, ele trata, então, de como nós devemos nos portar com os de fora. E ele começa o versículo 11 dizendo assim, e a diligenciardes, o que é diligenciardes? Né? É ter zelo, ter cuidado, como que eu vou fazer isto? E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja que essa palavra que aparece aqui no versículo 11, versículo 12, dignidade, é a mesma palavra, né,
que é usada por Paulo lá em 1 Coríntios 14, versículo 40, é a mesma. Lá é traduzida com decência. Então, 1 Coríntios 14, 40, Paulo vai dizer que nós devemos fazer as coisas com decência. E aqui, então, ela é traduzida por dignidade, mas é a mesma palavra, não é outra, não. Tá? Então, lá foi traduzido dessa forma, e aqui foi traduzido assim. Lá ele vai dizer assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aqui Paulo vai dizer, então, vos porteis com dignidade. Você poderia colocar aqui decência. Nós precisamos nos portar com decência para com os que são lá de fora. É claro que Paulo está falando aqui de testemunho, evidente. Agora, havia algo aqui na vida desses irmãos que não estava muito decente, muito digno. Enquanto que eles são elogiados na relação deles, do amor fraternal, você vai perceber, principalmente na segunda epístola, que Paulo tem uma crítica em relação aos nossos irmãos aqui, de como eles estavam vivendo, então, em relação aos de fora. Então, aqui ele vai dizer, olha, vivam com decência, com dignidade para com os que são lá de fora, e de nada venhais a precisar. Os cristãos não têm a obrigação de amar apenas uns aos outros, mas de dar testemunho também às pessoas que são lá de fora, lá do mundo. E a grande preocupação que Paulo tem, né, é que os cristãos tessalonicenses trabalhassem honestamente por seu salário. Vocês vão ver que é sobre isso que ele vai falar, sobre trabalho, sustento, salário. Então, é disso que ele está falando, e é um problema da igreja, porque, como eu falei, nós temos aqui uma igreja em Tessalônica, que era muito nova. Os cristãos, então, ali, os crentes, eles tinham pouco tempo na fé, na caminhada cristã, então eles não receberam todas as instruções, eles não foram instruídos de forma tão precisa, porque nós já vimos sobre isso, Paulo saiu perseguido ali, algumas pessoas da cidade, entre elas os judeus ali da sinagoga, perseguiram, expulsaram Paulo da cidade, e a igreja, então, teve algumas dificuldades ali na instrução. Então, eles achavam assim, principalmente em relação à vinda de Jesus. Talvez Paulo tenha falado alguma coisa sobre isso, mas não conseguiu descer aos detalhes. Eles achavam que Cristo, literalmente, voltaria no dia seguinte, no máximo no próximo mês. Tanto é que eles tiveram algumas dificuldades. E agora, esse pessoal que morreu? Eles morreram antes de Jesus voltar. Jesus vai voltar logo. Amanhã, ou semana que vem, ou máximo mês que vem, Jesus vai voltar. E eles morreram antes. E agora? O que vai acontecer com eles? Veja que talvez a gente ouça isso e fala, mas que dúvida mais infantil. Evidentemente que quem morreu já está com Cristo. E Paulo vai explicar isso depois para eles. Mas era uma dúvida. E aí alguns irmãos fizeram o quê? Bom, visto que Jesus vai voltar a semana que vem, ou máximo mês que vem, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me ocupar com isso? Eu não vou. Alguns deixaram, então, o seu trabalho, mas aí criaram um problema dentro da igreja. Eles começaram a viver às custas de outros. E é exatamente isto que Paulo vai dizer, olha, isto não é um comportamento decente, digno. Isto vai trazer vergonha ao Evangelho. Você não pode almoçar na casa de fulano e jantar na casa de ciclano. Isso não é decente. E Paulo, então, começa a tratar esses problemas. Ao mesmo tempo que nós vemos que alguns irmãos, de fato, acudiram esses
demonstraram amor fraternal para com eles, mas isso estava ficando escandaloso aos que eram de fora. Então, Paulo se preocupa aqui para que eles trabalhem honestamente por seu salário e não se tornem aproveitadores, dependendo do sustento alheio, inclusive dos incrédulos. E Paulo vai orientá-los, então, no versículo 11, e a diligenciardes por viverdes tranquilamente. Viverdes tranquilamente. É claro que a ênfase aqui, quando você vai se diligenciar a viver tranquilamente, vai colocar todos os meios, né, que Deus te dá para isso. Se você quiser viver como Cristo quer que você viva neste mundo, olha, você não vai viver tranquilamente. Parece que Paulo está colocando um paradoxo aqui. Tenta lá no seu emprego fazer tudo o que Deus manda. Você vai ter problema. Mas Paulo não está falando sobre isso. Não é viver tranquilamente em relação a este mundo. É viver com paz no coração. É viver tranquilamente com Deus. Ele está falando de uma paz interior. Ele está falando aqui de algo que este mundo não pode dar. É tranquilidade de mente e de coração, que nós só podemos viver quando nós confiamos no Senhor Jesus. Bom, veja, meus irmãos, a maioria daquelas pessoas antigamente, elas tinham aversão ao trabalho pesado. Pensa que é só hoje, né? Ninguém queria trabalhar pesado. Tá? Então, se alguém... hoje em dia é assim, né? Alguém está procurando trabalho, você fala, olha, tem aí uma enxada, uma coisa, a pessoa vai te xingar, né? Não é isso que ela pensou. Ela pensou em outra coisa. E não era diferente lá. Por quê? Porque esse tipo de trabalho pesado era feito pelos escravos. Então, eram eles que faziam isso. Então, os gregos geralmente viam o trabalho com as mãos algo indigno. E Paulo vai dizer, não, indignidade é viver desse jeito. Indecência é viver desse jeito. Não é trabalhar, não. É viver desse jeito. E ele vai dizer, olha, eu dei o exemplo para vocês. Eu dei o exemplo. E aí vocês abram a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, e veja a partir do versículo 6 aqui. Paulo vai ampliar isso dizendo, não é nada indigno você colocar a mão na massa, fazer o trabalho pesado. Indignidade é viver desse jeito, às custas dos outros. E o capítulo 3, versículo 6, 2 Tessalonicenses, diz assim, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, como assim, andando desordenadamente? Será que é questão doutrinária? Não, veja só, aí ele continua, versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito. Então, Paulo vai dizer, nós tínhamos direito, mas abrimos mão dele. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-os como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então veja, esses irmãos aqui, eles estavam então escandalizando a igreja. Não, como eu falei, não era um problema doutrinário, mas era a maneira então que eles se portavam. Isso trazia escândalo à igreja. Como é fácil, meus irmãos, aplicando já alguma coisa para nós, como é fácil nós escandalizarmos nessa área, por exemplo, comprando coisas de que não precisamos. Você se enche de coisas, faz contas no cartão, compra a crédito, não consegue pagar. E como é fácil vivermos desta forma. E Paulo dá um nome para isso, é viver desordenadamente, ou andar desordenadamente, como o trôpego anda, como o ébrio, o bêbado anda. Ele anda de que forma? Desordenadamente. E isto se torna um escândalo entre nós. Então, não pense que isso não está ligado ao que Paulo fala no capítulo 4, na primeira parte do capítulo 4, né, que nós estamos lendo aqui em 1 Tessalonicenses, sobre santificação. Às vezes nós ligamos santificação apenas a orarmos, a lermos a Bíblia. Está envolvido isso, claro. A confissão dos nossos pecados, a participação do culto, ao amor aos irmãos, tudo isso está envolvido. Mas às vezes nós deixamos de lado coisas importantes que Paulo chama a nossa atenção. A forma que nós nos portamos. Com o nosso trabalho, com o nosso ganha-pão, com o nosso dinheiro. Às vezes nós pensamos, ninguém tem nada a ver com isso. Deus tem. Deus tem. Quando nós fazemos dívida na praça, quando nós deixamos de pagar as nossas contas, tudo isso está envolvido aqui na forma que nós devemos andar e agradar a Deus, para que não haja empecilho na comunicação do Evangelho. Para que o ímpio não use isso como desculpa, dizendo, ser crente é isto, eu prefiro ficar do jeito que estou. Eu prefiro a minha maneira. Pelo menos ela é mais digna. Pelo menos eu não fico dando calote em ninguém. E muitas vezes, para vergonha nossa, é isso mesmo. É desta forma mesmo. Então, crentes e igrejas que defendem uma doutrina correta, mas não honram as suas contas, não têm doutrina a defender. Não tem nada a ser defendido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, na Nova Versão Internacional, ele diz assim, esforcem-se para cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Esforcem-se para cuidar da sua própria vida. O que esses irmãos estavam fazendo, além de, como a gente diz, filar a boia alheia? É aquela visita da hora do almoço, né? Falando mal da vida dos outros. Ele não só roubava a refeição alheia, mas ele roubava os ouvidos dos outros, falando mal da vida dos outros. Esforcem-se para cuidar da sua própria vida, vai dizer o apóstolo Paulo. Nós, cristãos, devemos nos ocupar com os negócios do Pai. Jesus mesmo fala, olha, eu estou ocupado, ele fala lá em Lucas 2, né? Eu estou ocupado com os negócios do meu Pai. Nós devemos ter essa prioridade. E tudo que fizermos, e tudo que viermos às nossas mãos, nós devemos fazer com essa perspectiva. De vivermos de forma a honrarmos o nosso Senhor.
Há vários excelentes motivos, é claro, para que os cristãos trabalhem, e além de que isto glorifica a Deus, e Deus coloca isto para que o seu nome seja exaltado, mas a Bíblia fala que o trabalho, ele vai orientar lá Timóteo, em 1 Timóteo 5, que o trabalho honroso serve para suster a família, sustentar. Então, o pai de família, uma mãe de família, ele trabalha, os dois, ambos trabalham em seus lares, para que a sua família fosse provida, suprida, e a Bíblia fala que isso é legítimo. Pagar as contas. A Bíblia também nos fala que nós, como cristãos, devemos honrar isso. Jesus, então, quando foi questionado sobre uma conta com o governo, ele pagou. Ele pagou o imposto. Também, Paulo vai esclarecer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28, que nós devemos trabalhar para ter com que acudir ao outro. Você poder, então, ter o privilégio de acudir a alguém que precisa. Mas, diz Paulo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E como a gente sabe que todos nós gostamos de comer, então o trabalho é para nós. Não pense que o trabalho é uma maldição. Muitos acham, então, que o castigo de Deus, ali na queda, foi amaldiçoar o trabalho. Não. Deus nunca amaldiçoou o trabalho. Pelo contrário, ele abençoou o trabalho. Ele deu o trabalho a Adão, dizendo, olha, é uma bênção. O que foi amaldiçoado ali é a fadiga, o suor, e não o trabalho em si. É a forma do homem fazer isto, e não o trabalho em si. Bom, irmãos, eu quero concluir aqui, e apenas recapitular essa sessão rapidamente. Veja que a vida cristã, Paulo coloca aqui aos nossos irmãos, e para nós também, ela é extremamente prática. Extremamente prática. Ela tem a ver com o seu dia a dia. E o cristão obediente, então, entendendo isso, ele vai andar em santidade. E Paulo vai falar sobre isso nos primeiros versículos aqui, de que ele deve fazer isso se abstendo de pecados sexuais. Ele vai trabalhar exatamente esta área. Se abster de pecados sexuais. Só que ele fala que isso não é tudo. Ele vai dizer, olha, a vida que Deus requer que a gente ande, a vida cristã, ela deve ser em harmonia, amando os irmãos em Cristo. Se você tem ódio no seu coração, rancor, isto não está de acordo com a vontade de Deus. E Paulo vai trabalhar isto, falando do amor fraternal. E aqui, nesta última parte, os versículos 11 e 12, ele vai dizer a respeito de trabalhar com dignidade e não se intrometer nos assuntos alheios. Eu creio que isso pode ser aplicado a nós, especificamente estas partes, vendo ocasiões que nós podemos, de fato, demonstrar o amor de Deus de uns para com os outros. Não se contente com a questão apenas de vir à igreja, mas ore no sentido de que, de alguma maneira, começar por você e por mim, que o nosso amor expanda, cresça, aumente, como Paulo vai nos orientar, para que a gente ore. Ore para que este amor expanda na igreja, para que este amor cresça na igreja. Ore para que, se houver alguma coisa em seu coração, que isto também seja vencido pelo amor, porque esta é a natureza do cristão. E eu creio também que pode ser aplicado a nós, nesse sentido de que nós devemos andar em dignidade. Aqueles que já trabalham, olhe para o seu trabalho como uma bênção de Deus. Olhe para o seu trabalho como uma oportunidade que Deus te deu de impactar as pessoas que estão ao seu redor. Não amaldiçoe o seu trabalho. Não despreze o seu trabalho. Não diga para ninguém que o seu trabalho é um mal necessário, porque se você não precisasse do dinheiro para pagar as contas, você jamais não estaria nele. Não faça isso. Peça para Deus te dar uma visão nova a respeito do seu trabalho. Uma visão do céu. Não uma visão humana.
de como se você estivesse acorrentado a alguma coisa. Mas olhe para ele, primeiro, como uma maneira que Deus providenciou para te abençoar. É de lá que você tira o seu sustento. E foi Deus que te deu. Tenha uma visão diferente para que ela impacte a sua vida, o que Deus quer de você e as pessoas que estão ao seu redor. E eu quero dar uma palavra aos jovens e adolescentes que não trabalham, não estudam, não ajudam em casa, só aceitam trabalhar por altos salários. Nós estamos vivendo uma geração, então, que talvez perdeu a importância do trabalho. Eu não falo nem na questão secular mesmo, mas na questão espiritual. Perdeu. Perdeu a importância de que nós podemos ser usados por Deus para abençoar pessoas. Então, se você é jovem, se você é adolescente, procure meios. Fala, Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu não quero ser encontrado como essas pessoas aqui que entenderam que outros tinham que fazer por eles. Então, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ajudar em casa, e você tem que entender que você não é fruto desta geração. Não coloque isso na sua cabeça. Não, esse é o fruto da geração. Não, rejeite isto. Você deve ser fruto do Espírito Santo. Quem tem que determinar como você deve andar não é a sua geração. Quem tem que determinar como você deve andar é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser fruto disto. Então, faça alguma coisa. Seja útil. Porque sendo útil, Deus vai te abençoar. E quando os incrédulos virem Cristo sendo engrandecido em vidas desta forma, que tomam estas decisões espirituais, e elas são refletidas nas coisas do dia a dia, e eles expressarão ou oposição invejosa, isso pode acontecer, oposição invejosa, ou desejo de ter uma vida semelhante. Por que que essa pessoa age assim? Por que que ela encara desta forma as coisas desta vida? E cremos que Deus trabalha poderosamente desta forma nos corações alheios. Então, veja que Paulo vai trazer esta orientação aos irmãos aqui e dizer então que a vida cristã, vivida desta forma, ela só aumenta, ela só cresce, a nossa fé cresce, o nosso amor cresce e o nosso empenho com as coisas de Deus são então abençoadas pelo Senhor.